A vida de David Brenner entre os índios. Jonathan Edwards. Prefácio. Por Jonathan Edwards, presidente da Universidade de Princeton, 1758. Existem duas maneiras para representar e recomendar a verdadeira religião e a virtude ao homem. Uma é mediante a doutrina e o preceito. A outra é por instância e exemplo. Ambas são abundantemente usadas nas Sagradas Escrituras. Deus também, na sua providência, tem se inclinado a fazer uso de ambos esses métodos para trazer luz e motivações à humanidade para que ela cumpra seus deveres em todas as épocas. Ele tem, de tempos em tempos, levantado ensinadores eminentes para exibirem e darem testemunho da verdade pela sua doutrina e para oporem-se aos erros, às trevas e à impiedade do mundo. Também ele tem levantado pessoas eminentes, que têm deixado brilhantes exemplos daquela religião que é ensinada e prescrita na palavra de Deus. Exemplos esses que, no curso da providência divina, têm sido mostrados ao povo. Um exemplo assim temos na excelente pessoa cuja vida é publicada nessas páginas. Seu exemplo é visto como uma grande variedade de circunstâncias tendentes a prender a atenção do povo religioso. Ele foi um instrumento de muito notável despertamento, uma maravilhosa e permanente alteração e transformação moral de pessoas que tornam a mudança peculiarmente rara e admirável. No relato que se segue, o leitor terá a oportunidade de ver não somente quais foram as circunstâncias externas e notáveis dessa pessoa, seu comportamento e como gastou seu tempo dia após dia, mas também o que se passava em seu próprio coração. Aqui, o leitor verá a maravilhosa mudança que ele experimentou em sua mente e em sua disposição. Verá a maneira como aquela mudança foi operada, como continuou, quais foram as suas consequências na disposição íntima dele, nos seus pensamentos, afeições e exercícios secretos, através de muitas dificuldades e provas por mais de 8 anos. Estou longe de supor que os exercícios e as experiências internas de Brenner ou sua conduta externa estiveram livres de imperfeição. O exemplo de Jesus Cristo é o único que já existiu na natureza humana totalmente perfeito, o que, portanto, é um critério para testar todos os outros exemplos. As disposições, as atitudes e as práticas de outros devem ser recomendadas e seguidas na medida que foram seguidoras de Cristo. Há uma coisa facilmente discernível na vida de Brenner, que por muitos pode ser considerada uma objeção às evidências extraordinárias de sua religiosidade e devoção, a saber que ele era, por sua própria constituição e temperamento natural, muito inclinado para a melancolia e desânimo de espírito. Há quem pense que a religião é algo melancólico e que aquilo que se chama de experiência cristã é pouco mais do que melancolia, que perturba o cérebro e excita imaginações entusiásticas. Mas ainda que o temperamento e a constituição de Brenner o inclinasse ao desalento, não é justo supor que sua extraordinária devoção fosse apenas o fruto de uma imaginação calorosa. A despeito dessa inclinação para o desânimo, é claro que ele era um daqueles homens que, usualmente, vivem bem longe de uma imaginação fervilhante, sendo dotado de um gênio penetrante, de pensamento claro, de raciocínio lógico e de julgamento muito exato, como era patente para todos que o conheciam. Possuidor de um grande discernimento da natureza humana, prescrutador e judicioso em geral, ele também sobressaía em juízo e em conhecimento teológico e, sobretudo, na religião experimental. Ele distinguia claramente entre a piedade real, sólida e o mero entusiasmo, entre aquelas afeições que são racionais e bíblicas, alicerçadas sobre a luz e o bom juízo, e aquelas baseadas em presunções excêntricas, com impressões fortes da imaginação e em emoções veementes dos espíritos animalescos. Era extremamente sensível à exposição dos homens a estas impressões, a qual, extensivamente, elas tinham prevalecido,
a quantas multidões tinham sido enganadas às suas perniciosas consequências e ao temível prejuízo que elas têm feito no mundo cristão. Brainerd não confiava nesse tipo de religião e tinha farto testemunho contra ele. Ele percebia de imediato quando coisas dessa natureza surgiam, ainda em seus estágios primários, disfarçadas da maneira mais plausível e aparentemente justa. Ele tinha um talento como nunca havia igual para descrever as várias operações dessa religião entusiástica e imaginária, desmascarando sua falsidade e vaidade e demonstrando a enorme diferença entre a autêntica devoção espiritual. Seu espírito judicioso não transparecia somente quando distinguia entre as experiências alheias, mas também entre vários exercícios de sua própria mente, em particular ao discernir o que, em seu próprio íntimo, devia ser lançado na conta da melancolia, no que ele excedeu a todas as pessoas melancólicas que conhecia. Sem dúvida, isso devia-se à profundeza de seu juízo, pois é deveras raro que pessoas, sob a influência da melancolia, mostrem-se sensíveis para a sua própria fraqueza, reconhecendo que os seus frutos e operações deveriam ser atribuídos à mesma. Brainerd não adquiriu esse grau de habilidade com rapidez, mas gradualmente, e isso o leitor poderá discernir através desse relato de sua vida. Na parte inicial de sua carreira religiosa, ele atribuía muito desse tipo de tristeza mental ao afastamento espiritual, ao passo que, na segunda metade de sua vida, reconhecia que era devido à doença de melancolia. Conforme frequentemente fez menção de modo claro em seu diário, atribuindo seus surtos de tristeza a esta causa. Em suas conversações, por muitas vezes referiu-se à diferença entre a melancolia e a tristeza piedosa, entre a verdadeira humilhação e o afastamento espiritual, e também sobre o perigo de confundir uma coisa com outra, e sobre a natureza muito prejudicial da melancolia. Discursava com grande discernimento sobre ela, sem dúvida, com muito mais profundidade com base naquilo que conhecia por experiência própria. Uma outra imperfeição de Brainerd, que pode ser observada neste relato de sua vida, é que ele era excessivo em seus labores, não levando em conta a devida proporção entre a sua própria fadiga e as suas forças. De fato, os aparentes chamados da providência eram por muitas vezes extremamente difíceis, levando-o a labutar acima de suas próprias forças. Sem dúvida, as suas circunstâncias e atividades como missionário entre os índios eram tais que tornavam-se inevitáveis grande fadiga física e dificuldades. No entanto, finalmente deixou-se convencer de que estava errado quanto a essa questão e que deveria ter exercido maior cautela, mostrando-se mais resoluto a resistir à tentação para um tal grau de trabalho que lhe prejudicava a saúde. Foi com consonância com isso que advertiu o seu irmão, que o sucedeu no campo missionário, a ser cuidadoso para evitar este erro. Além das imperfeições mencionadas, pode-se admitir prontamente que havia algumas imperfeições que lhe marcaram pela vida toda, misturada a seus afetos e exercícios religiosos, havendo alguma mistura do que era espiritual com o que era natural, tal como acontece com os melhores santos nesse mundo. Sem dúvida, o temperamento natural tinha alguma influência nos exercícios religiosos de Brainerd, como visivelmente tinha em homens devotos como Davi e os apóstolos, Pedro, João e Paulo. Não há dúvida que sempre havia alguma mescla de melancolia com verdadeira tristeza piedosa e real humildade cristã, alguma mistura do fogo natural da juventude com seu zelo santo por Deus. E também alguma influência de princípios naturais misturado com a graça divina e em vários outros aspectos, como sempre foi e será com os santos, enquanto eles estão neste lado do céu. Talvez ninguém se mostrasse mais sensível para com as imperfeições de Brainerd do que ele mesmo, ou talvez ninguém pudesse detectá-la melhor, distinguindo o que era natural daquilo que era espiritual. É fácil para o leitor cuidadoso observar que, à medida que as graças amadureciam nele, os exercícios religiosos de seu coração tornavam-se mais e mais puros, e quanto mais ele vivia, mais perspicaz ficava em seu juízo. Ele tinha muito para purificar e ensinar a si mesmo, e não falhou em beneficiar-se.
Apesar de todas essas imperfeições, todo leitor piedoso e cuidadoso reconhecerá de pronto que aquilo que aqui expomos é uma notável demonstração da verdadeira e eminente piedade, no coração e na prática, tendendo grandemente a confirmar a religião da religião vital e do poder da piedade. Isso é muito digno de imitação, em vários sentidos calculado para promover o benefício espiritual de observadores atentos. O leitor deve tomar consciência de que aquilo que Brainerd escreveu em seu diário, do qual esta narrativa de sua vida foi principalmente tirada, foi registrado para o seu próprio uso, e não a fim de conquistar o aplauso e honras humanos, nem com o propósito de ser apreciado pelo mundo, nem enquanto vivia, nem após a sua morte. Só não foi para seu uso algumas poucas coisas que escreveu, já quase à morte, depois de ter sido persuadido com dificuldade a não suprimir inteiramente todos os seus escritos privados. Ele mostrou-se quase invencivelmente contra a publicação de qualquer porção do seu diário, depois que morresse. E quando ele pensava que estava morrendo, em Boston, deu a mais estrita e decisivas ordens sobre isso. Mas depois que alguns de seus amigos dali conseguiram convencê-lo, ele retirou essa proibição estrita e absoluta, tendo cedido até o ponto em que seus papéis fossem deixados em minhas mãos, a fim de que eu dispusesse deles conforme eu pensasse, redundar mais para a glória de Deus e para o interesse da religião. Nota introdutória, por Jonathan Edwards. David Brainerd nasceu a 20 de abril de 1718, em Haddam, Connecticut. Seu pai chamava Ezequias Brainerd, um advogado, e sua mãe, Dorothy Hubert, era filha do pastor Jeremias Hubert. Ele foi o terceiro filho de seus pais, que tiveram 5 filhos e 4 filhas. O filho mais velho foi um respeitável cidadão de Haddam. O segundo foi o pastor Nehemias Brainerd, um digno ministro de Eastbury, Connecticut. O quarto, o Sr. John Brainerd, que substituiu a seu irmão David como missionário entre os índios. Foi pastor da mesma igreja dos índios crentes de Nova Jersey. E o quinto foi Israel, posteriormente estudante do Wallet College, o que faleceu pouco depois de seu irmão David. A mãe deles, depois de ter vivido por cerca de 5 anos como viúva, morreu quando o personagem central dessas memórias tinha cerca de 14 anos de idade. Assim, em sua juventude, Brainerd ficou órfão de pai e mãe. A seguir, transcrevo o relato que ele fez de sua própria pessoa. Capítulo 1. Do seu nascimento ao tempo em que começou a estudar para o ministério, 1718 a 1742. Desde bem pequeno fui um tanto sóbrio, inclinado à melancolia, mas não me lembro de qualquer convicção de pecado, digna de qualquer observação, até que eu já estava com cerca de 7 ou 8 anos de idade. Então fiquei preocupado com a minha alma, aterrorizado diante da ideia da morte. Fui impelido ao cumprimento de deveres religiosos, mas isso pareceu ser uma ação da melancolia que destruía a minha vontade de brincar. Embora, infelizmente, essa preocupação religiosa fosse apenas passageira, algumas vezes me entregava a orações secretas, e assim vivia sem Deus no mundo, e sem muito interesse, até ter mais de 13 anos de idade. Durante o inverno de 1732, fui despertado desse senso de segurança carnal. Nem sei dizer direito por quais meios, mas fiquei deveras preocupado diante da prevalência de certa enfermidade mortal em Haddam, talvez varíola. Tornei-me frequente, constante e fervoroso em oração e também deleitava-me na leitura, sobretudo no livro do Sr. Janeway, Tolkien for Children, um livro para crianças. Algumas vezes sentia-me muito enternecido diante dos deveres religiosos, apreciando a realização deles. E algumas vezes esperava que tivesse me convertido, ou pelo menos que estivesse num bom e esperançoso caminho para o céu e para a felicidade, sem saber o que era a conversão. Nesta época, o Espírito de Deus trabalhou muito em mim. Eu estava notavelmente morto para o mundo. Meus pensamentos volviam-se quase inteiramente para as preocupações da minha alma e posso realmente dizer que estava quase persuadido a tornar-me cristão.
Fiquei extremamente aflito e melancólico com a morte de minha mãe em março de 1732. Depois disso, porém, meu interesse religioso começou a declinar e, pouco a pouco, retornei a um considerável grau de segurança própria, embora continuasse fazendo orações secretas. Em cerca de 15 de abril de 1733, mudei-me da casa de meu pai para West Haddon, onde permaneci por 4 anos. Continuava sem Deus no mundo, embora com certa frequência me entregasse a orações secretas. Nunca gostei muito da companhia e das diversões da juventude, mas sei que quando me punha em tal companhia, nunca voltava com tão boa consciência como quando ia. Isso sempre me adicionava uma nova culpa, fazendo-me temeroso de me aproximar-me do trono da graça, e prejudicava aquelas boas disposições que eu tanto apreciava. Mas, infelizmente, todas as minhas boas disposições eram apenas justiça própria, não alicerçadas sobre um desejo pela glória de Deus. Perto do fim de abril de 1737, tendo completado 19 anos de idade, mudei-me para Durham, a fim de trabalhar em meu sítio, onde fiquei por cerca de 1 ano. Frequentemente anelava por uma educação acadêmica. Quando estava com cerca de 20 anos, apliquei-me aos estudos e, por esse tempo, estava mais do que nunca engajado em meus deveres religiosos. Tornei-me um homem muito rigoroso e vigilante com os meus pensamentos, palavras e ações. Concluí que tinha de ser realmente sóbrio, porquanto tinha resolvido consagrar-me ao ministério e imaginei que eu me havia dedicado ao Senhor. Em abril de 1738, fui residir com o pastor Fisk de Haddon, com quem continuei morando enquanto viveu. Lembro-me de que ele aconselhou-me a abandonar de vez a companhia dos jovens e associar-me às pessoas sérias, mais idosas, conselho que segui. Minha maneira de viver, então, foi inteiramente rotineira, cheia de religiosidade. Li a minha Bíblia por mais de 2 vezes em menos de um ano, e passava muito tempo, cada dia, em oração e em outros deveres secretos, dando grande atenção à palavra pregada, esforçando-me ao máximo por retê-la. Tão preocupado estava com os assuntos religiosos que concordei com algumas pessoas jovens em reunirmos-nos aos sábados para exercícios religiosos e julgava-me sincero nesses deveres. Terminadas as reuniões, eu costumava repetir para mim os discursos ouvidos naquele dia, relembrando-os o quando me fosse impossível, embora algumas vezes até tarde da noite. Ocasionalmente, nas segundas-feiras, relembrei-me dos sermões de domingo. Sentia prazer nos exercícios religiosos e pensava seriamente em tornar-me membro de alguma igreja. Em suma, eu tinha uma boa aparência exterior e descansava totalmente no cumprimento dos meus deveres, embora não tivesse consciência disso. Depois do falecimento do pastor Fisk, continuei os estudos com meu irmão. Continuava na prática constante dos deveres religiosos e admirava-me na leviandade dos que professavam-se cristãos, lamentando o descuido deles nos assuntos religiosos. Assim, prossegui muito tempo sobre essa base de justiça própria, e ter-me-ia perdido e condenado inteiramente, não fora a misericórdia de Deus que me impediu isso. Em algum tempo, no começo do inverno de 1738, agradou a Deus em um sábado pela manhã, quando eu partia para cumprir meus deveres secretos, dar-me, de repente, um tal senso de meu perigo e da sua ira que fiquei admirado, e logo desapareceu minhas confortáveis disposições anteriores. Diante da visão que tive de meu pecado e vileza, fiquei muito aflito durante todo aquele dia, temendo que a vingança de Deus em breve me alcançaria. Senti-me muito abatido, mantendo-me solidário. Cheguei a invejar a felicidade das aves e dos quadrúpedes, pois não estavam sujeitos àquela miséria eterna, como evidentemente eu via que estava sujeito. E assim ia vivendo dia a dia, frequentemente em grande aflição. Às vezes, parecia que montanhas obstruíam minhas esperanças de misericórdia e a obra de conversão parecia tão grande que pensei que nunca seria o objeto dela. No entanto, costumava orar,
clamar a Deus e realizar outros deveres com grande ardor. Assim, esperava, por alguns meios, melhorar a minha situação. Por centenas de vezes renunciei a todas as pretensões de qualquer valor em meus deveres, ao mesmo tempo em que os realizava, e com frequência confessei a Deus que eu nada merecia pelos melhores deles, a não ser a condenação eterna. Ainda assim, tinha uma esperança secreta de recomendar-me a Deus mediante os meus deveres religiosos. Quando orava emotivamente e meu coração, em alguma medida, parecia enternecer-se, esperava que, por causa disso, Deus teria piedade de mim. Nessas ocasiões, havia alguma aparência de bondade em minhas orações, e eu parecia estar lamentando pelo pecado. Em alguma medida, aventurava-me na misericórdia de Deus em Cristo, como eu pensava, ainda que o pensamento preponderante, o alicerce de minha esperança, era alguma imaginação de bondade em meu enternecimento de coração, no calor de meus afetos e na extraordinária dilatação de minhas orações. Havia momentos em que a porta me parecia tão estreita que eu via como impossível entrar. Mas noutras ocasiões lisonjeava-me, dizendo que não era assim tão difícil, e esperava que, por meio da diligência e da vigilância, acabaria conseguindo. Algumas vezes, depois de muito tempo em devoções e em forte emoção, achava que tinha dado um bom passo na direção do céu e imaginava que Deus fora afetado assim como eu, e ouviria tais sinceros clamores, como eu o chamava. E assim por várias vezes, quando me retirava para a oração secreta, em grande aflição, eu voltava confortado e desta forma procurava curar a mim mesmo com meus deveres. Certa ocasião, em fevereiro de 1739, separei um dia para jejum e oração secretos, e passei aquele dia em clamores quase incessantes a Deus, pedindo misericórdia para que Ele me abrisse os olhos para a malignidade do pecado e para o caminho da vida por meio de Jesus Cristo. Naquele dia, Deus agradou-se em fazer para mim notáveis descobertas em meu coração. No entanto, continuei confiando na prática dos meus deveres, embora não tivesse nenhuma virtude em si, não havendo neles qualquer relação com a glória de Deus, nem tal princípio em meu coração. Contudo, aprove a Deus, naquele dia, fazer de meus esforços um meio para mostrar-me, em alguma medida, minha debilidade. Algumas vezes eu era grandemente encorajado e imaginava que Deus me amava e se agradava de mim, e pensava que em breve estaria completamente reconciliado com Deus. Mas tudo isso estava fundamentado em mera presunção, surgindo na ampliação dos meus deveres, ou do calor das afeições, ou de alguma boa resolução, ou coisas similares. E quando às vezes grande aflição começava a seguir baseada na visão da minha vileza e incapacidade de me livrar a mim mesmo de um Deus soberano, então costumava adiar a descoberta como algo que não podia suportar. Lembro-me que certa vez fui tomado por uma terrível dor de aflição de alma. A ideia de renunciar a mim mesmo, permanecendo nu diante de Deus, despido de toda bondade, foi tão temível para mim que estive pronto a dizer como Félix disse a Paulo: por agora podes retirar-te. Atos 24, 25. Assim, embora diariamente anelasse por uma maior convicção de pecado, supondo que tinha de perceber mais do meu temível estado para que pudesse remediá-lo, quando as descobertas do meu ímpio coração foram feitas, a visão era tal aterradora e mostrava-me tão cristalinamente minha exposição à condenação que não podia suportar. Eu constantemente esforçava-me por obter quaisquer qualificações que imaginava que outros obtiveram antes de receber a Cristo, a fim de recomendar-me a seu favor. De outras vezes, senti o poder de um coração empedernido e supunha que o mesmo tinha de ser amolecido antes que Cristo me aceitasse. E quando sentia quaisquer enternecimentos de coração, então esperava que daquela vez a obra estivesse quase feita. E, portanto,
Quando a minha aflição permanecia, eu costumava murmurar contra a maneira como Deus lidava comigo, e pensava que quando os outros sentiam seus corações favoravelmente amolecidos, Deus mostrava-lhes sua misericórdia para com eles, mas a minha aflição ainda permanecia. Às vezes ficava desleixado e preguiçoso, sem quaisquer convicções de pecado, e isso por considerável período de tempo. Mas depois de tal período, algumas vezes as convicções me assediavam mais violentamente. Lembro-me de certa noite em particular, quando caminhava solitariamente, que delineou-se diante de mim uma tal visão de meu pecado, que temi que o solo se abrisse debaixo de meus pés e se tornasse a minha sepultura, mandando minha alma rapidamente ao inferno antes que eu pudesse chegar em casa, forçando a recolher-me ao leito para que outras pessoas não me vissem a descobrir minha aflição de alma, o que eu muito temia. Não ousei dormir, pois pensava que seria uma grande maravilha se eu não amanhecesse no inferno. Embora a minha aflição às vezes fosse tão grande, todavia eu temia muito a perda de convicções e de retroceder a um estado de segurança carnal e a minha anterior insensibilidade da ira iminente. Isso fazia-me extremamente rigoroso em meu comportamento, temendo extravar a atuação do Santo Espírito de Deus. Quando, a qualquer momento, eu examinava minhas próprias convicções, julgando-a consideravelmente fortes, acostumei-me a confiar nelas. Mas essa confiança, bem como a esperança de em breve fazer alguns avanços notáveis na direção do meu livramento, tranquilizava a minha mente e logo tornava-me insensível e remisso. Mas, de novo, quando notava que as minhas convicções estavam fenecendo, julgando que estavam prestes a abandonar-me, imediatamente me alarmava e afligia. Algumas vezes esperava dar uma larga passada, avançando muito na direção da conversão, por meio de alguma oportunidade ou meio particular que tinha em vista. Os muitos desapontamentos, as grandes aflições e perplexidades que experimentei deixavam-me em uma horrenda disposição de conflito com o Todo-Poderoso, e com veemência e hostilidade interiores achava falhas em suas maneiras de tratar com a humanidade. Meu coração iníquo por muitas vezes desejava algum outro caminho de salvação que não fosse por Jesus Cristo. Tal como um mar tempestuoso, com os meus pensamentos confusos, eu costumava planejar maneiras de escapar da ira de Deus por alguns outros meios. Eu traçava projetos estranhos, repletos de ateísmo, planejando desapontar os desígnios e decretos divinos ao meu respeito, ou de escapar de sua atenção ou ocultar-me dele. Mas ao refletir, vi que esses projetos eram vãos e não me serviriam, e que eu nada poderia criar para meu próprio alívio. Isso jogava minha mente na mais horrenda atitude, desejando que Deus não existisse, ou desejando que houvesse algum outro Deus que pudesse controlá-lo. Tais pensamentos e desejos eram as inclinações secretas do meu coração, por muitas vezes atuando antes que pudesse dar-me conta delas. Infelizmente, porém, elas eram minhas, embora ficasse aterrorizado quando meditava a respeito delas. E quando refletia, afligia-me pensar que meu coração estivesse tão cheio de inimizade contra Deus e estremecia temendo que sua vingança subitamente caísse sobre mim. Antes costumava imaginar que meu coração não era tão mau quanto as Escrituras e alguns outros livros o descreviam. Algumas vezes esforçava-me dolorosamente para moldar uma boa disposição, uma disposição humilde e submissa, e esperava houvesse alguma bondade em mim. Mas, de súbito, a ideia da rigidez da lei ou da soberania de Deus irritava tanta corrupção do meu coração, o qual eu tanto vigiara e esperava ter trazido a uma boa disposição, que tal corrupção rompia todas as algemas e explodia por todos os lados, com dilúvios de águas, quando desmorona uma represa.
Sensível à necessidade de profunda humilhação, a fim de ter uma aproximação salvadora, empenhava-me por produzir em meu próprio coração as convicções exigidas por tal humilhação, como, por exemplo, a convicção de que Deus seria justo se me rejeitasse para sempre e que Ele concedesse misericórdia a mim. Seria pura graça. Embora, primeiro, eu tivesse de estar aflito por muitos anos e muito atarefado em meu dever, e que Deus, de modo algum, estava obrigado a ter piedade de mim, por todas as minhas obras, clamores e lágrimas passadas. Eu me esforçava ao máximo para trazer-me a uma firme crença nessas coisas e a um assentimento delas de todo o coração. E esperava que agora eu estaria livre de mim mesmo, verdadeiramente humilhado e prostrado diante da soberania divina. Estava inclinado a dizer a Deus, em minhas orações, que agora tinha exatamente essas disposições de alma que Ele requeria, com base nas quais Ele mostrava misericórdia para com os outros, e alicerçado nisto, implorar e pleitear misericórdia para mim. Porém, quando não achava alívio e continuava oprimido pelo pecado e pelos temores da ira, minha alma entrava em tumulto e meu coração rebelava-se contra Deus, como se Ele estivesse me tratando duramente. Mas então minha consciência insurgia-se, fazendo-me lembrar de minha última confissão a Deus de que Ele era justo ao me condenar. E isso, dando-me uma boa visão da maldade do meu coração, jogava-me novamente em aflição. Desejava ter vigiado mais de perto meu coração, impedindo-o de rebelar-se contra a maneira como Deus estava me tratando. E até mesmo chegava a desejar não ter pedido misericórdia com base em minha humilhação, porque desse modo perdera toda a minha aparente bondade. Assim, por muitas vezes, inutilmente, imaginava que estava humilhado e preparado para a misericórdia salvadora. E enquanto achava-me nesse estado mental aflito, confuso e em tumulto, a corrupção do meu coração mostrava-se especialmente irritada com as seguintes coisas. Primeiro, a rigidez da lei, a rigidez da lei divina. Descobri que me era impossível, apesar de meus extremos sofrimentos, atender às exigências dela. Com frequência, tomava novas resoluções e, com a mesma frequência, as quebrava. Eu imputava tudo à falta de cuidado e à necessidade de ser mais vigilante. Costumava chamar-me de tolo por minha negligência. Mas quando com uma forte resolução e com maiores esforços e com muita aplicação ao jejum e à oração, descobria que todas as minhas tentativas falhavam. Ficavam contendendo com a lei de Deus como se fosse estupidamente rígida. Pensava que, se ela se estendesse somente aos meus atos e meu comportamento externo, então poderia aguentá-la. Mas descobri que ela me condenava por meus maus pensamentos e pelos pecados do meu coração, os quais eu não podia impedir. Sentia-me extremamente relutante em admitir a minha total impotência nesta questão. Após repetidos desapontamentos, pensava que antes de perecer, eu poderia fazer um esforço ainda um pouco maior. Antes de parecer, eu poderia fazer um esforço um pouco maior. Sobretudo, se estas ou aquelas circunstâncias acompanhassem meus esforços e tentativas. Eu esperava poder esforçar-me mais ardentemente do que nunca se a questão chegasse a tornar-se extrema, embora nunca pudesse achar o tempo para fazer o meu máximo, da maneira como tencionava fazer. Essa esperança de circunstâncias futuras mais favoráveis e de fazer algo grande dali por diante, guardava-me de um extremo desespero em ver-me caído nas mãos de um Deus soberano, dependendo exclusivamente de sua graça gratuita e ilimitada. Segundo, um outro ponto que me irritava era que somente a fé era a condição da salvação, que Deus não baixaria jamais as suas condições e que Ele não prometia vida e salvação baseada em minhas orações e esforços sinceros, feitos de todo o coração. Aquela declaração de Marcos 16:16, quem, porém, não crer será condenado, aniquilava todas as minhas esperanças ali mesmo. Descobri que a fé é um dom soberano de Deus, que eu não poderia obtê-la por mim mesmo e que não poderia obrigar Deus a outorgá-la a mim em troca de quaisquer das minhas realizações.
Efésios 2, do verso 1 a 8. Eu estava pronto a dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. Não podia suportar que tudo quanto eu tinha feito permanecia como nada, porquanto havia sido muito escrupuloso em meus deveres de forma bem consciente. Tinha sido muito religioso durante tanto tempo, e conforme eu pensava feito muito mais do que muitos outros que já haviam obtido misericórdia. Eu confessava, de fato, a vileza de meus deveres. Mas então, o que os fazia parecer vis na ocasião era mais os meus pensamentos errantes do que o fato de estar eu todo contaminado como um demônio, sendo corrupta a fome de onde eles fluíam, de tal maneira que me era impossível fazer quaisquer coisa de bom. Por isso, eu denominava o que fazia de honestos esforços fiéis, e não podia tolerar que Deus não tivesse feito qualquer promessa de salvação com base neles. Terceiro, uma outra coisa era que eu não podia descobrir o que era fé, ou o que era crer em Cristo e vir a Ele. Eu li os convites de Cristo aos cansados e sobrecarregados, mas não conseguia descobrir nenhum caminho ao qual eles os direcionava a vir. Pensava que viria alegremente a Cristo, se soubesse como, pois pensava que a vereda do dever nunca fora tão difícil. Li o livro de Stoddard, Guia a Cristo, que, conforme penso, foi o feliz instrumento nas mãos de Deus para a minha conversão. Mas o meu coração levantou-se contra o autor, pois, embora ele me falasse diretamente ao coração, o tempo todo sob convicção, parecendo ser muito benefício em suas orientações, contudo, para mim, ele falhava em uma particularidade. Ele não me fazia qualquer coisa que eu pudesse fazer que me levaria a Cristo, mas deixava-me como se houvesse um imenso abismo entre Cristo e eu, sem quaisquer orientação sobre como transpor esse abismo, pois ainda eu não havia sido ensinado eficaz e experimentalmente que não pode haver nenhum caminho prescrito a um homem natural pelo qual ele possa, por suas próprias forças, obter aquilo que é sobrenatural e que nem mesmo o mais elevado dos anjos pode dar. Quarto, um dos outros pontos do qual encontrei grande oposição íntima era a soberania de Deus. Eu não podia tolerar que dependia inteiramente da vontade de Deus salvar-me ou condenar-me, conforme Ele quisesse. A passagem de Romanos 9, do verso 11 a 23, era uma constante importunação para mim, sobretudo o versículo 21. Ler ou meditar nesse trecho destruía todas as minhas boas disposições, pois quando pensava que eu estava quase humilhado, quase resignado, esta passagem resgatava a minha inimizade contra Deus. E quando refletia sobre a minha inimizade e blasfêmia interiores que afloravam nesta ocasião, ficava mais temeroso de Deus e distante de qualquer esperanças de reconciliação com Ele. Isto dava-me uma terrível visão de mim mesmo, e eu temia mais do que nunca ver-me nas mãos de Deus. A cada vez mais sentia-me oposto a submeter-me à sua soberania, porquanto pensava que Ele decretara a minha condenação. Em todo este tempo, o Espírito de Deus operava poderosamente em mim, e eu estava interiormente pressionado a desistir de toda a autoconfiança, de toda a esperança de ajudar a mim mesmo por quaisquer meios ao meu alcance. A convicção sobre o meu estado de perdição era, algumas vezes, tão clara e manifesta diante de meus olhos que era como se eu tivesse sido dito com todas as letras. Está feito, é para sempre impossível livrar a ti mesmo. Por 3 ou 4 dias, minha alma esteve grandemente abatida. Ocasionalmente, por alguns momentos, parecia-me que estava perdido e condenado, mas então retrocedia imediatamente da ideia, porquanto não ousava aventurar-me nas mãos de Deus, como alguém totalmente incapaz, à disposição de sua soberana vontade. Eu não ousava enfrentar aquela importante verdade acerca de mim mesmo, que estava morto em delitos e pecados. Mas quando tinha alguma ocasião como que jogado fora estas visões de mim mesmo,
sentia-me aflito para ter novamente as mesmas descobertas de mim mesmo, pois temia deveras ser entregue a Deus para a estupidez irreversível. Quando pensava em adiar a questão para um tempo mais conveniente, a convicção era tão poderosa e íntima que o tempo presente me parecia ser o melhor e, provavelmente, o único do qual eu não ousava pôr de lado tal questão. Foi da visão da verdade sobre mim mesmo, do meu estado como uma criatura caída e alienada de Deus, sem poder reivindicar a misericórdia divina, mas a sua absoluta disposição, que a minha alma fugia e estremecia ao pensar em contemplar tal situação. Assim, aquele que pratica o mal, como fazem continuamente todos os homens irregenerados, odeiam a luz da verdade, não procuram vir a ela, porquanto a luz reprova os seus atos e revela-lhe os seus justos merecimentos. João 3, verso 20. Algum tempo antes, eu tivera muito empenho, conforme pensava, para submeter-me à soberania de Deus. No entanto, entendi mal e não imaginava que ver e ser experimentalmente sensível a esta verdade, a qual agora minha alma muito temia e tremia, era exatamente a atitude de alma que eu tão ardentemente havia desejado. Sempre havia esperado que, quando eu atingisse aquela humilhação que supunha ser necessária para preceder a fé, não seria justo que Deus não me rejeitasse. Mas agora eu via que reconhecer-me espiritualmente morto e destituído de toda bondade estava muito distante de qualquer bondade que houvesse em mim, e que, ao contrário, minha boca seria para sempre fechada pela minha verdadeira condição, pois parecia-me espantoso ver a mim mesmo e ao meu relacionamento com Deus. Eu como um pecador e criminoso, Ele como um grande juiz e soberano. Como seria para uma pobre e trêmula criatura arriscar-se a descer por algum profundo precipício? Assim sendo, adiava aventurar-me às mãos de Deus e buscava melhores circunstâncias para fazê-lo, tais como se eu ler uma ou duas passagens bíblicas, ou orar primeiro, ou fizer algo dessa natureza, ou então adiar minha submissão a Deus com uma objeção, dizendo que não havia como submeter a Ele. Mas a verdade era que não percebia quaisquer segurança em atirar-me nas mãos de um Deus soberano, nem podia reivindicar qualquer coisa melhor do que a condenação. Após um tempo considerável, passando em exercícios e aflições similares, certa manhã, enquanto caminhava num local solitário, de repente vi que todas as minhas artimanhas e projetos para efetuar ou procurar livramento e salvação por mim mesmo eram coisas inteiramente inúteis, e fui trazido a uma posição em que me achava totalmente perdido. Muitas vezes, antes, havia pensado que as dificuldades em meu caminho eram muito grandes, mas agora percebia, sob outra muito diferente luz, que para sempre me seria impossível fazer qualquer coisa que me ajudasse ou libertasse. Então pensei em acusar a mim mesmo, no sentido que não fizera mais, não me engajara mais, enquanto tiver a oportunidade. Pois agora parecia-me como se a oportunidade de fazer algo tivesse terminado e ido para sempre. Mas de pronto percebi que ter feito mais do que eu já fizera em nada teria me ajudado, pois fizera todos os apelos possíveis que poderia ter feito por toda a eternidade, e todos foram vãos. O tumulto que antes tinha estado em minha mente agora se aquietara, e senti-me um tanto aliviado daquela aflição que sentira quando lutava contra a visão de mim mesmo e da soberania divina. Eu tinha a maior certeza de que, por mais que eu fizesse, o meu estado de alma continuaria miserável para sempre, e admirei-me que nunca tivesse percebido isso antes. Enquanto permaneci nesse estado, minhas noções sobre os meus deveres eram bem diferentes daquilo que nutria em tempos passados. Antes, quanto mais cumpria meus deveres, mais difícil achava que seria para Deus rejeitar-me, ainda que, ao mesmo tempo, eu confessasse e pensasse que percebia não haver qualquer bondade ou mérito em meus deveres. Agora, porém, quanto mais orava ou fazia qualquer dever, mais via que estava endividado com Deus, por Ele permitir-me pedir por misericórdia, pois notava que o egocentrismo tinha me levado a orar, e que nunca tinha orado uma vez sequer, motivado por qualquer respeito para com a glória de Deus. Agora percebia que não havia qualquer conexão necessária entre as minhas orações e a concessão da misericórdia divina,
que elas não colocavam sobre Deus a mínima obrigação de conferir-me a sua graça, e que não havia mais virtude ou bondade nelas do que em tentar remar com as mãos, a comparação que naquele momento tinha em mente. Isso porque não eram feitas motivadas por qualquer amor ou consideração para com Deus. Percebi que vinha acumulado as demais devoções diante de Deus, jejuando e orando e etc., fingindo ou algumas vezes realmente pensando que visava a glória de Deus, quando de fato eu não a buscava, mas somente a minha própria felicidade. Vi que, como nunca havia feito qualquer coisa por Deus, não tinha reivindicação alguma em qualquer coisa dele, a não ser a perdição por conta da minha hipocrisia e escárnio. Oh, quão diferentes pareciam agora os meus deveres do que costumavam parecer. Costumava atribuir-lhe pecado e imperfeição, mas isto acontecia somente por causa dos pensamentos vagos e vãos que os acompanhavam, e não por causa da falta de consideração por Deus. Por isso eu achava que tinha, mas quando vi claramente que nada considerava a não ser meus próprios interesses, então meus deveres pareciam-me um vil escárnio de Deus, uma autoadoração e um caminho recoberto de mentiras. Notei que algo pior do que meras distrações tinham acompanhado os meus deveres, pois tudo não passava de autoadoração e um horrendo abuso de Deus. Prossegui nesse estado mental desde sexta-feira pela manhã até a noite do sábado, 12 de julho de 1739, quando eu novamente caminhava naquele mesmo lugar solitário onde fui levado a ver-me como perdido e desamparado. Ali, num lamentoso estado melancólico, estava tentando orar, mas descobri que meu coração não queria envolver-se em oração ou cumprir qualquer outro dever. Agora havia sumido minha preocupação anterior, meus exercícios e afetos religiosos. Pensei que o Espírito de Deus havia me deixado totalmente. Porém, eu não me sentia angustiado, mas sentia-me desconsolado, como se nada no céu e na terra me pudesse fazer feliz. Tendo assim estado me esforçando e orar por quase meia hora, embora, como pensei, isso fosse muito estúpido e insensato. Então, quando caminhava num bosque espesso e escuro, uma glória indizível pareceu-me ter aberto os olhos e a compreensão de minha alma. Não estou falando de qualquer esplendor externo, porquanto não vi tal coisa, e nem quero referir-me a qualquer imaginário corpo de luz, ou algum lugar do terceiro céu, ou qualquer coisa dessa natureza. Foi uma nova compreensão ou visão interior que tive de Deus, tal como nunca tivera antes, nem ainda qualquer coisa que tivesse a mínima aparência dessa compreensão. Percebi quieto, admirado e maravilhado. Eu sabia que nunca antes percebera quaisquer coisa comparável com aquilo, em excelência sobre Deus ou das coisas divinas. Não recebi compreensão particular de qualquer das pessoas da Trindade, quer o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, mas parecia-me estar contemplando a glória divina. Minha alma rejubilou-se com uma alegria indizível por contemplar tal Deus, um tal divino e glorioso ser, e interiormente sentia-me deleitado e satisfeito pelo fato de que ele seria Deus sobre tudo e para todo sempre. Minha alma estava tão cativada e deleitava com a excelência, a amabilidade, a grandeza e outras perfeições de Deus, e estava tão absorvido nele que eu não pensava, conforme lembro, acerca de minha própria salvação, e mal refletia que existia tal criatura como eu. Foi assim que Deus, eu creio, trouxe-me à disposição de todo o coração de exaltá-lo, de entronizá-lo e de supremo e finalmente visar sua glória, sua honra e glória como Rei do Universo. Continuei nesse estado de alegria, paz e admiração até que escurecesse, sem qualquer sensível abatimento. Então comecei a pensar e a examinar o que eu tinha percebido. Senti-me docemente sereno por toda a noite que se seguiu. Sentia-me em um mundo novo, e tudo ao meu redor parecia com um aspecto diferente do que aparecera antes.
Foi nesse tempo que abriu-se para mim o caminho da salvação, como tal sabedoria, conveniência e excelência infinitas, que cheguei a admirar-me de ter pensado de qualquer outra maneira a respeito da salvação. E admirei-me que não tivesse desistido mais cedo de minhas próprias astúcias e acedido a esse amorável, bendito e excelente caminho. Se eu tivesse sido salvo através de meus próprios deveres, ou por qualquer outro meio que tivesse inventado antes, agora toda a minha alma teria rejeitado tais meios. Admirei-me que o mundo inteiro não percebia e nem acedia ao verdadeiro caminho da salvação, totalmente baseado na justiça de Cristo. A doce satisfação do que eu então senti prosseguiu comigo por diversos dias, quase constantemente, em maior ou menor intensidade. Eu não podia senão regozijar-me docemente em Deus, quando me deleitava ou me lamentava. No domingo seguinte, senti algo do mesmo tipo, embora tão poderoso quanto antes. Mas não muito depois, fui novamente envolvido por trevas e grande agonia. Contudo, não no mesmo desespero que sentia quando soube convicção. Eu era culpado, estava temeroso e envergonhado para vir a Deus, e muitíssimo pressionado por um forte senso de culpa. Mas não demorou muito para que sentisse verdadeiramente arrependido e gozo em Deus. No início de setembro fui para a universidade, Wiley College em New Haven, hoje Wiley University, e me inscrevi ali, mas com algum grau de relutância, temendo que ali não seria capaz de levar uma vida estritamente piedosa, em meio a tantas tentações. Depois disso, antes que começasse as aulas, agradou a Deus visitar-me com mais claras manifestações de si mesmo e de sua graça. Estava passando algum tempo em oração e autoexame, quando o Senhor, por sua graça, resplandeceu de tal maneira em meu coração que desfrutei da plena certeza do seu favor. Minha alma foi indizivelmente refrigerada pelos divinos e celestiais prazeres. Foi especialmente nesta ocasião, assim como em algumas outras, que diversas passagens da palavra de Deus abriram-se para minha alma com clareza. Poder e doçura divinos ao ponto de me parecer notavelmente preciosas, com claras e certas evidências de serem elas a palavra de Deus. Desfrutei de considerável dulçor na religião durante todo o inverno que se seguiu. Em janeiro de 1740, houve um grande surto de sarampo na universidade, e eu, que apanhei a doença, voltei para casa em Haddam. Mas alguns dias antes de ter ficado doente, sentia-me muito desamparado e minha alma lamentava deveras a ausência do Consolador. Parecia-me que todo o consolo se fora para sempre. Orava e clamava a Deus, mas não achava consolo e alívio. Mas através da benignidade divina, uma noite ou duas antes de cair doente, enquanto caminhava sozinho por um lugar bem retirado, ocupado em meditação e oração, desfrutei de uma doce e refrescante visita, vinda do alto, de tal modo que minha alma foi soerguida bem acima dos temores da morte. De fato, eu mais desejei a morte do que a temi. Oh, quão refrescante foi aquele período, mas do que todos os prazeres e delícias que a terra pode oferecer. 1 ou 2 dias depois de ter sido tomado pelo sarampo, estive muito doente, de tal modo que quase desesperei da vida, mas não tive temores angustiosos da morte. Mediante a bondade divina logo me recuperei. Todavia, devido ao árduo estudo e a estar muito exposto às interrupções como aluno do primeiro ano do curso, tinha pouco tempo para os meus deveres espirituais, e minha alma com frequência chorava, por necessidade de mais tempo e oportunidade para estar a sós com Deus. Na primavera e no verão seguintes, tive melhores oportunidades de descanso e gozei mais consolo na religião, embora minha ambição em meus estudos prejudicasse bastante o vigor e as atividades da minha vida espiritual. Entretanto, usualmente, ocorria comigo que, na multidão de meus pensamentos íntimos, o conforto de Deus deleitava principalmente a minha alma. Essas eram minhas maiores consolações dia a dia. Certo dia, penso que foi em junho de 1740,
Caminhei até uma considerável distância da universidade, ficando sozinho nos campos e em oração. Encontrei tão indizível doçura e deleite em Deus que pensei que, se tivesse de continuar neste mundo maligno, eu gostaria de estar sempre ali, para contemplar a glória de Deus. Minha alma amava eternamente a humanidade inteira e anelava extraordinariamente que todos desfrutassem do que eu desfrutava. Parecia ser uma pequena semelhança do céu. Em agosto fiquei com a saúde tão abalada por muita aplicação aos estudos que fui aconselhado por meu professor a voltar para casa, desprendendo a minha mente dos estudos tanto quanto pudesse, pois havia me tornado tão débil que comecei a cuspir sangue. Aceitei o conselho dele e esforcei-me para pôr de lado os meus estudos. Pelo fato de estar em um péssimo estado de saúde, contemplei a morte face a face. Ao Senhor agradou dar-me renovadamente um doce prazer e senso das coisas divinas. Particularmente, a 13 de outubro, fui divinamente consolado e ajudado nos preciosos deveres da oração secreta e do autoexame, e minha alma deleitou-se no Deus bendito, e da mesma forma a 17 de outubro. 18 de outubro. Durante minhas devoções matutinas, minha alma sentiu-se extremamente terna e lamentei amargamente minha grande pecaminosidade e vileza. Nunca antes havia tido um senso tão pungente e profundo da natureza odiosa do pecado, como nesta ocasião. Minha alma foi notavelmente envolvida pelo amor a Deus e tive um vívido senso de amor de Deus por mim. Este amor e esperança, nesta ocasião, lançaram fora o temor. Dia do Senhor, 19 de outubro. Pela manhã, senti minha alma faminta e sedenta de justiça, enquanto contemplava os elementos da ceia do Senhor e meditava que Jesus Cristo agora era revelado diante de mim como crucificado. Minha alma encheu-se de luz e amor de tal modo que quase estive num êxtase, enquanto meu corpo estava tão fraco que quase não podia ficar em pé. E ao mesmo tempo senti uma extrema ternura e o mais ardente amor para com toda a humanidade, de maneira tal que minha alma e todas as minhas energias, por assim dizer, pareciam derreter-se em ternura e doçura. 21 de outubro. Tive a experiência da vontade de Deus em derramar de seu amor em meu coração, dando-me deleite e consolo em meus deveres religiosos. E durante todo o resto da semana, minha alma parecia atrefada nas coisas divinas. Agora, eu tanto ansiava por Deus e por ser liberto do pecado que, quando senti que estava me recuperando e pensei que deveria voltar à universidade, o qual tinha se mostrado tão prejudicial aos meus interesses espirituais no ano anterior, não pude senão ficar preocupado e preferia morrer, pois afligia-me pensar em afastar-me de Deus. Mas antes de voltar, desfrutei de várias outras ocasiões, doces e preciosas, de comunhão com Deus, particularmente a 30 de outubro e 4 de novembro, nas quais minha alma gozou de indizível consolo. Voltei à universidade em cerca de 6 de novembro e, pela bondade de Deus, senti o poder da religião quase diariamente, pelo espaço de 6 semanas. 28 de novembro. Na minha devoção noturna, apreciei preciosas descobertas sobre Deus e fui indizivelmente confortado pela passagem de Hebreus 12, do verso 22 a 24. Minha alma desejava alcançar o voo até o paraíso de Deus. Anelei conformar-me com Deus em todas as coisas. Um dia ou dois depois, muito me alegrei com a luz da face de Deus a maior parte daquele dia, e minha alma descansou em Deus. 9 de dezembro. Senti-me em um confortável estado de espírito a maior parte do dia, mas, sobretudo, durante minhas devoções vespertinas, quando a Deus agradou assistir-me e fortalecer-me maravilhosamente, de tal modo que pensei que coisa alguma jamais me afastaria do amor de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Uma hora com Deus ultrapassa infinitamente todos os prazeres e deleites deste mundo terreno. Aproximando-se a parte final de janeiro de 1741, fiquei mais frio e embotado na religião por causa da minha velha tentação, a ambição dos meus estudos. Mas devido à vontade divina,
Um grande e generalizado despertamento propagou-se pela universidade, já nos fins de fevereiro, pelo qual fui muito estimulado e engajei-me mais abundantemente na religião. O motivo pelo qual Brainerd foi expulso da universidade. Explicação de Jonathan Edwards. Esse despertamento ocorreu no começo daquele notável movimento religioso que então prevaleceu pelo país inteiro, do qual Wiley College compartilhou largamente. Durante 13 meses, a partir desse tempo, Brainerd manteve um diário constante com um relato minucioso do que aconteceu dia após dia, perfazendo 2 volumes de manuscritos. Mas quando jazia em seu leito de morte, deu ordens, que eu desconhecia até depois de sua morte, para que esses 2 volumes fossem destruídos, inserindo uma nota no começo dos manuscritos seguintes, dizendo que um exemplar de sua maneira de viver durante todo aquele período que se acharia nas primeiras 30 páginas seguintes, terminando a 15 de julho de 1742, exceto que agora ele seria mais refinado de algumas imprudências e fervores intoleráveis do que antes. Uma circunstância na vida de Brainerd que muito ofendeu aos diretores da universidade e ocasionou sua expulsão é necessário que seja narrada aqui. Durante o despertamento da universidade, houve vários estudantes religiosos que se associaram para diálogo e assistência mútua em questões espirituais. Os participantes costumavam abrir o coração livremente um para o outro, como amigos especiais e íntimos, e Brainerd fazia parte do grupo. Sucedeu certa vez que ele e mais 2 ou 3 desses amigos íntimos estavam juntos no salão, depois que o Sr. Watersey, um dos professores, tinha orado na presença dos alunos e nenhuma outra pessoa permanecia agora no salão, exceto Brainerd e seus companheiros. Tendo o Sr. Whittlesey se mostrado incomumente patético em sua oração, um dos amigos de Brainerd, na ocasião, perguntou-lhe o que pensava do Sr. Whittlesey. E Brainerd respondeu: "Ele não tem mais graça do que esta cadeira." Um dos primeiranistas, que no momento estava perto do salão, embora não no interior do mesmo, ouviu por acaso essas palavras. Ainda que esta pessoa não tivesse ouvido qualquer nome mencionado e não soubesse quem fora assim censurado, informou a certa mulher da cidade, sem dizer-lhe ser sua própria suspeita, que Brainerd dissera aquilo acerca de um dos diretores da universidade. Ela então contou ao reitor, e este mandou chamar a primeiranista e fez-lhe indagações. O aluno disse ao reitor as palavras que ouvira Brainerd proferir e informou que estivera no salão com Brainerd naquela ocasião. Com base nisto, o reitor mandou chamá-los. Eles foram muito relutantes em prestar informações contra seu amigo acerca daquilo que consideravam como uma conversa particular, mormente porque ninguém, senão eles, tinha ouvido ou sabia acerca de que Brainerd havia dito aquelas palavras. Contudo, o reitor compeliu-os a declarar o que ele dissera e acerca de quem falara. Brainerd considerou-se muito maltratado na administração da questão. Achou que ela fora injuriosamente extorquida dos seus amigos e, então, injustamente lhe foi requerido, como se fosse culpado de algum crime aberto e notório, fazer uma confissão pública e humilhar-se diante de toda a universidade por aquilo que dissera apenas em conversa particular. Não concordando com esta exigência e tendo ido a uma reunião em New Haven, embora proibido disso pelo reitor e também tendo sido acusado por uma pessoa de haver dito acerca do reitor que admirava-se que o reitor não esperasse cair morto por haver multado os estudantes que seguiram o Sr. Tenet até Milford, embora não houvesse qualquer prova disso. E Brainerd sempre disse que não se lembrava de jamais ter falado qualquer coisa com aquele propósito. Por causa dessas coisas, Brainerd foi expulso da universidade. Até onde as circunstâncias e exigências daquele dia poderiam justificar tão grande severidade por parte dos diretores da universidade, não tentarei determinar, pois o meu alvo não é trazer opróbrio sobre as autoridades da universidade,
mas apenas fazer justiça à memória de uma pessoa que foi, eu acho, eminentemente um daqueles cuja memória é abençoada. O leitor perceberá, na sequência, particularmente sob as datas de 14 e 15 de setembro de 1743, quão cristã foi a maneira que Brainerd conduziu-se no tocante a essa questão. Ainda que ele sempre, enquanto viveu, julgou-se maltratado na administração desta questão. Tendo sofrido por isso, sua expulsão deu-se no inverno de 1742, estando ele no 3º ano da universidade. Capítulo 2. Do tempo em que começou a estudar teologia até ser licenciado para pregar. Abril, julho de 1742. Na primavera de 1742, Brainerd foi residir com o pastor Mills em Ripton, a fim de continuar seus estudos com ele para a obra do ministério. Ali passou a maior parte do seu tempo até que foi licenciado para pregar. Com frequência, ia a cavalo visitar os ministros da vizinhança, sobretudo o pastor Cook, de Strandford, e o pastor Graham, de Southbury, e o pastor Bellamy, de Bethlehem. Enquanto estavam com o pastor Mills, começou a escrever o 3º livro de seu diário, do qual apresentamos os seguintes textos. Jonathan Edwards. 1º de abril de 1742. Parece que estou em declínio no tocante à minha vida e ao fervor quanto às coisas divinas. Não tenho tido muito livre acesso a Deus em oração como costumava. Oh, que Deus me humilhasse profundamente ao pó perante Ele. Mereço o inferno a cada dia, por não amar mais o meu Senhor, o qual, como creio, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Cada vez que sou capacitado renovadamente a exercer qualquer graça, fico mais endividado com Deus e toda a graça por sua assistência especial. Onde, pois, a jactância? Por certo, foi de todo excluída? Romanos 3:27. Quando pensamos sobre o quão dependentes somos de Deus pela nossa existência e por todo o ato de sua graça, se algum dia eu chegar ao céu, assim será porque agrada a Deus e nada mais, pois de mim mesmo nunca fiz qualquer coisa, senão afastar-me dele. Minha alma ficará embevecida diante das insondáveis riquezas da graça divina, quando eu chegar nas mansões que o bendito Senhor foi preparar-nos. 2 de abril. Em oração secreta, à tarde, senti-me muito resignado, calmo e sereno. Que são todas as tempestades deste mundo terreno se Jesus, por seu Espírito, vem caminhando por sobre as águas? Algum tempo atrás tive muito prazer diante da perspectiva dos índios serem conduzidos a Cristo e desejei que o Senhor me usasse nessa tarefa. Mas agora, com maior frequência, minha alma deseja morrer para estar com Cristo. Que minha alma fosse envolvida pelo amor divino, que meus anelantes desejos por Deus se intensificassem. À noitinha fui refrigerado pela oração, nas esperanças do avanço do reino de Cristo no mundo. Dia do Senhor, 4 de abril. Meu coração estava vagueante e sem vida. À noite, Deus deu-me fé em oração, fazendo minha alma enternecer-se em parte, e deu-me a provar uma doçura divina. Meu Deus bendito, deixe-me subir para bem perto dele e amá-lo e anelar por ele, pleitear, lutar e expandir-me até ele para a libertação do corpo do pecado e da morte. Ai de mim, minha alma lamenta ao pensar que pode perder de vista novamente o seu amado. Amém. Vem, Senhor Jesus. Abre aspas. À noitinha do dia seguinte, ele queixava-se que parecia estar vazio de todo o deleite das coisas divinas. Sentia muito da prevalência da corrupção e via em si mesmo uma disposição para todo o gênero de pecado. Isso trouxe uma muito grande tristeza à sua mente e laçou-o nas profundezas da melancolia, ao ponto de falar de si mesmo como pasmado, não tendo conforto, mas cheio de horror, não vendo consolo algum na terra ou no céu. Fecha aspas. Jonathan Edwards.
6 de abril. Fiz um passeio nesta manhã. Tive um comovente senso de minha própria maldade e clamei a Deus para limpar-me, para conceder-me arrependimento e perdão. Então comecei a achar doce o orar. Pude pensar sobre suportar prazerosamente os maiores sofrimentos na causa de Cristo. Pude achar-me disposto, se Deus assim o ordenasse, a sofrer banimento de minha terra nativa e estar entre os pagãos, para que pudesse fazer algo pela salvação deles, em aflições e morte de qualquer tipo. Então Deus permitiu-me lutar com fervor por outras pessoas, pelo reino de Cristo no mundo e por queridos amigos crentes. 8 de abril. Surgiram esperanças acerca dos pagãos. Que Deus traga grande número deles a Jesus Cristo. Não posso senão esperar que verei esse dia glorioso. Neste mundo, tudo me parece excessivamente vil e inferior, e assim pareço ser a mim mesmo. Hoje tive uma pequena aurora de conforto em oração, e especialmente à noite. Acho que tive alguma fé e poder de intercessão com Deus. Fui capacitado a pleitear pelo crescimento da graça em mim mesmo. Então, muitos dos queridos filhos de Deus caíram com peso sobre o meu coração? Bendito seja o Senhor. É bom lutar pelas bênçãos divinas. 9 de abril. A maior parte do meu tempo, em minhas devoções matinais, foi gasto sem sensível doçura. Contudo, tive uma deleitosa esperança de chegar ao mundo celeste. Estou mais admirado do que antes diante de tais pensamentos, pois vejo a mim mesmo como infinitamente vil e indigno. Nenhuma criatura é tão carente da graça divina quanto eu, e ninguém tem abusado tanto dela quanto eu, e ainda assim eu faço. Dia do Senhor, 11 de abril. Pela manhã, parecia-me que tinha pouca vida, mas de algum modo, meu coração dilatou-se em agradecimento a Deus por sua admirável graça e condescendência para comigo, nas influências e assistências do seu Espírito. Mais tarde, senti alguma doçura nos pensamentos de chegar ao mundo celeste. Quando chegará aquele dia feliz? Após o culto público, Deus deu-me uma ajuda especial em oração. Lutei com meu querido Senhor e a intercessão tornou-se-me uma atividade deleitosa. À noitinha, quando olhava a aurora boreal, deleitei-me na contemplação da gloriosa manhã da ressurreição. 12 de abril. Nesta manhã, o Senhor agradou-se em levantar a luz do seu rosto sobre mim, em oração secreta, e fez aquele momento muito precioso para a minha alma. Embora tenha me sentido tão deprimido antigamente acerca de minhas esperanças de serviço futuro na causa de Deus, contudo, hoje fiquei muito encorajado. Fui especialmente ajudado a interceder e pleitear pelas pobres almas e pela ampliação do reino de Cristo no mundo, e por uma graça especial para mim mesmo, a fim de me preparar-me para serviços especiais. Minha fé elevou-me acima do mundo e removeu todas aquelas montanhas por cima das quais, no passado, eu não podia olhar. Não quis o favor dos homens para apoiar-me, pois sabia que o favor de Cristo é infinitamente melhor e que a questão não é quando, nem para onde, e nem como Cristo me enviará, nem com quais provações Ele ainda me exercitará, se eu tiver de ser preparado para seu trabalho de acordo com a sua vontade. 14 de abril. Minha alma ansiava por comunhão com Cristo, bem como pela mortificação da corrupção interior, especialmente o orgulho espiritual. Um doce dia se aproxima, no qual repousam os cansados. Jó 3,17. Minha alma tem gozado de muita satisfação, hoje na esperança da rápida chegada daquele dia. 15 de abril. Sentindo meus desejos centrados em Deus, tive grande atração de alma por Ele, em vários momentos do dia. Sei que anelo por Deus e pela conformidade com a sua vontade, pela pureza e santidade interiores, 10.000 vezes mais do que por qualquer coisa terrena. Dia do Senhor, 18 de abril. Cedo pela manhã, retirei-me ao bosque para a oração.
Tive a assistência do Espírito de Deus e minha fé foi exercitada. Fui capacitado a plentear fervorosamente pelo avanço do reino de Cristo no mundo e a interceder em favor de queridos amigos ausentes. Ao meio-dia, Deus permitiu-me lutar com Ele e sentir, como creio, o poder do amor divino em oração. À noite, vi-me infinitamente devedor a Deus e tive percepção de minhas falhas em meus deveres. Pareceu-me como se eu nada tivesse feito por Deus e que tinha vivido para Ele apenas algumas horas durante toda a minha vida. 19 de abril. Dediquei este dia ao jejum e à oração a Deus, pedindo a sua graça, especialmente para preparar-me para a obra do ministério, para dar-me ajuda e orientação divinas e, no tempo por Ele escolhido, enviar-me à sua seara. De acordo com isso, pela manhã esforcei-me por pleitear pela presença divina para o dia, e isso com certa manifestação de vida. Ainda pela manhã, senti o poder da intercessão pelas almas imortais e preciosas, pelo avanço do reino de meu querido Senhor e Salvador no mundo. E também senti a mais doce resignação, até mesmo consolo e alegria diante da ideia de sofrer dificuldades, aflições e a própria morte na promoção do reino. Senti minha alma expandir-se ao rogar pela iluminação e conversão dos pobres pagãos. À tarde, Deus esteve comigo de verdade. Realmente foi bendita a companhia. Deus capacitou-me para organizar em oração ao ponto de eu ficar molhado de suor, embora estivesse na sombra e a brisa fosse fresca. Minha alma foi muito dilatada em favor do mundo. Eu ansiava por multidões de almas. Penso que me preocupei pelos pelos pecadores do que pelos filhos de Deus, embora sentisse que poderia passar a minha vida clamando por ambos. Tive grande gozo em comunhão com o meu querido Salvador. Penso que nunca em minha vida senti tal desapego total deste mundo e tão resignado a Deus em todas as coisas. Que eu sempre viva para e na dependência do meu Senhor bendito. Amém, amém. 20 de abril. Estou completando hoje 24 anos de idade. Quanta misericórdia recebi no ano passado. Com quantas frequências Deus tem feito a sua bondade passar diante de mim. E quão pobremente tenho respondido aos votos feitos um ano atrás, para ser totalmente do Senhor, para ser dedicado para sempre ao seu serviço. Que no futuro o Senhor me ajude a viver mais para a sua glória. Hoje tem sido um dia doce e feliz para mim. Bendito seja Deus. Penso que minha alma nunca foi tão dilatada na intercessão por outros como sucedeu-me esta noite. Tive uma luta fervorosa com o Senhor em favor de meus inimigos, e dificilmente tanto desejei antes viver para Deus, dedicar-me totalmente a Ele. Queria gastar minha vida em seus serviços e para a sua glória. 21 de abril. Senti uma calma e resignação, e Deus, uma vez mais, capacitou-me a lutar por muitas almas e deu-me o fervor do doce dever da intercessão. De algum tempo para cá tenho podido desfrutar mais da doçura da intercessão pelo próximo do que de qualquer outro aspecto da oração. Meu bendito Senhor deveras tem me permitido chegar mais perto dele, a fim de fazer-lhe minhas petições. Dia do Senhor, 25 de abril. Hoje pela manhã passei cerca de 2 horas em deveres secretos e fui capacitado mais do que nunca a agonizar pelas almas imortais. À noite eu estava muito enternecido com o amor divino e pude sentir algo da bem-aventurança do mundo superior. As palavras do Salmo 84, verso 7, arrebataram-me com muita doçura divina. Vão indo de forças em forças, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Como Deus, vez por outra, nos concede um acesso até bem perto dele em nossos apelos a ele. Isso bem pode ser designado de aparecer diante de Deus. De fato, assim sucede em um verdadeiro sentimento espiritual e no mais aprazível sentido.
Penso que nesses vários meses não tenho tido tal poder de intercessão, tanto pelos filhos de Deus quanto pelos pecadores mortos, como tive nesta noite. Desejei e ansiei pela vida de meu querido Senhor. Desejei juntar-me às hostes de anjos em louvores, totalmente livres da imperfeição. Oh, o bendito momento se aproxima. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor. Oh, quero muito a santificação, minha própria alma anela pela completa restauração da bendita imagem de meu Salvador, a fim de que eu esteja pronto para os benditos aprazimentos e atividades do mundo celeste. Aqui acho que é um poema. Adeus, ou um cântico. Adeus, mundo vão, minha alma pode dar-te adeus. Meu Salvador ensinou-me a abandonar-te. Teus encantos podem satisfazer uma mente sensual, mas não pode alegrar uma alma destinada a Deus. Reprime tua atração, cessa de chamar a minha alma. Está fixado pela graça. Meu Deus será meu tudo. Enquanto Ele assim me permitir ver as glórias celestes, tuas belezas murcham, não há lugar para ti no meu coração. O Senhor refrigerou minha alma com muitos doces trechos de sua palavra. Oh, a nova Jerusalém, minha alma deseja muito. Oh, o cântico de Moisés e do Cordeiro. É aquele cântico bendito que ninguém pode aprender, exceto os que foram remidos da terra. Mais um poema ou um cântico. Senhor, sou aqui um estranho solitário. A terra nenhum consolo verdadeiro pode oferecer. Embora ausente de meus mais queridos, minha alma compraz-se em clamar, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, meu único amor, possui minha alma e dali não te apartes. Concede-me amáveis visitas. Pomba celestial, meu Deus terá então todo o meu coração. 27 de abril. Levantei-me e retirei-me cedo para minhas devoções secretas, e, em oração, Deus agradou-se em derramar tão inefáveis consolos em minha alma que, por algum tempo, eu nada pude fazer senão dizer, por repetidas vezes, ó meu doce Salvador, a quem mais tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Se tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez para estar com Cristo. Minha alma nunca antes gozou tanto do céu. Foi o mais refinado e o mais espiritual período de comunhão com Deus que já experimentei. 28 de abril. Dirigi-me ao meu lugar usual de retiro, em grande paz e tranquilidade. Gastei 2 horas em deveres secretos e experimentei, tanto quanto ontem pela manhã, apenas mais fraco e mais submisso. Eu parecia depender totalmente de meu querido Senhor, desvinculando de todas as outras dependências. Não sabia o que dizer ao meu Deus, mas somente reclinar em seu peito, por assim dizer, e exprimir os meus desejos por uma perfeita conformidade com Ele, em todas as coisas. Minha alma foi possuída por desejos sedentos de uma perfeita santidade e por anelos insaciáveis. Deus tornou-se tão precioso para mim que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil. Não tive mais consideração pelo favor dos homens do que teria pelas pedrinhas. O Senhor era meu tudo, e saber que Ele governa tudo muito me deleitou. Penso que minha fé e dependência dele jamais se elevaram tanto. Eu o vi como uma tal fonte de bondade que pareceu-me impossível que pudesse desconfiar dele de novo, ou a estar de algum modo preocupado com qualquer coisa que pudesse me suceder. Agora tenho grande satisfação ao orar por amigos ausentes e pela propagação do reino de Cristo no mundo. Muito do poder desses divinos aprazimentos permaneceu comigo durante o dia. À noitinha, meu coração parecia desfazer-se e creio que realmente fui humilhado por causa da corrupção interior e lamentei-me como uma pomba. Percebi que toda a minha infelicidade vem do fato de que sou um pecador. Com resignação, poderia dar boas-vindas a todas as outras provações, mas o pecado pede duramente
mas o pecado pende duramente sobre mim, pois Deus desvendou-me a corrupção de meu coração. Fui deitar-me com o coração pesado, por ser eu um pecador, posto que de modo algum tenha duvidado do amor de Deus. Ó, que Deus me expurgasse de toda a minha escória e tirasse o meu metal impuro, fazendo-me 10 vezes refinado. 1 de maio. Pude chamar a Deus com grande fervor por qualificações ministeriais, rogando-lhe que se manifestes para o avanço de seu reino e que ele atraia os pagãos. Fui muito ajudado em meus estudos. Para mim, esta tem sido uma semana proveitosa e tenho desfrutado de muitas comunicações do bendito Espírito em minha alma. 13 de maio. Em Wethersfield. Percebi tanto da iniquidade do meu coração que desejei fugir de mim mesmo. Nunca antes pensei que houvesse tanto orgulho espiritual em minha alma. Senti-me quase pressionado a morrer com minha própria maldade. 14 de julho. Senti algo da doçura da comunhão com Deus, bem como a força constrangedora de seu amor. Quão notável esse amor cativa a alma e faz com que todos os desejos e afetos centralizem-se em Deus. Separei este dia para jejum e oração secretos, para rogar a Deus dirigir-me e abençoar-me no tocante à grande obra que tenho em vista, pregar o Evangelho, e para que o Senhor volte para mim individualmente, mostre-me a luz de seu rosto. Tive pouca vida e poder pela manhã. Pela metade da tarde, Deus capacitou-me a lutar ardorosamente em intercessão por amigos ausentes. Mas foi somente à noite que o Senhor me visitou maravilhosamente em oração. Penso que minha alma nunca esteve antes em tal agonia. Não senti empecilhos, pois os tesouros da graça divina foram abertos para mim. Lutei em favor de amigos ausentes, pela colheita de almas, por multidões de pobres almas e por muito que julgo serem filhos de Deus, em muitos lugares distantes. Estive em tal agonia de alma, de meia hora antes do pôr do sol, até quase chegarem as trevas da noite, que fiquei todo molhado de suor. No entanto, pareceu-me que tinha desperdiçado o dia e que nada fizera. Oh, o meu querido Salvador suou sangue pelas pobres almas. Muito desejei ter mais compaixão pelas almas. Senti-me ainda em uma atitude meiga, debaixo de um senso do amor e da graça divinos. E recolhi-me ao leito com essa atitude, com o coração posto em Deus. 15 de julho. Tive os mais ardentes anelos por Deus. Ao meio-dia, em meu retiro secreto, nada pude fazer senão dizer ao meu querido Senhor, em doce calma, que ele sabia que eu nada desejava a não ser ele mesmo, nada senão santidade, que ele mesmo me considera esses desejos e somente ele pode dar-me o que eu desejava. Eu nunca parecera estar tão desprendido de mim mesmo e estar tão completamente consagrado a Deus. Meu coração estava totalmente absorvido em Deus durante a maior parte do dia. À noitinha, tive uma visão de minha alma, como que sendo expandida para conter mais santidade, de modo que parecia pronta a separar-se de meu corpo. Em seguida, lutei em agonia pelos crentes, pelas bênçãos divinas. Tive meu coração dilatado em oração por alguns amigos crentes, além do que já tivera antes. Sentia-me diferente do que quando soube quaisquer gozos anteriores, mais empenhado a viver para Deus para sempre, e menos contente com minhas próprias disposições. Não estou satisfeito com minhas disposições, nem me sinto de qualquer modo mais à vontade depois dessas lutas do que antes, pois parece-me que tudo quanto faço é pouco demais. Quem me dera que sempre fosse assim, com a quem eu fico da minha obrigação em meus mais doces momentos. 18 de julho. Considerando minha grande inaptidão para a obra do ministério,
Minha presente falta de ação e minha total inabilidade para fazer qualquer coisa para a glória de Deus naquela direção, e sentindo-me muito desamparado e muito incerto sobre o que o Senhor quer que eu faça, separei esse dia para orar a Deus e passei a maior parte dele nesse dever, mas fiquei admiravelmente desamparado durante grande parte do tempo. Contudo, achei Deus graciosamente próximo, particularmente em certo momento. Enquanto rogava por mais compaixão pelas almas imortais, meu coração pareceu abrir-se imediatamente e fui capaz de clamar com grande veemência por alguns minutos. Fiquei angustiado ao pensar que estava oferecendo um culto tão frio e morto ao Deus vivo. Minha alma parecia aspirar por santidade, uma vida de devoção permanente ao Senhor, mas algumas vezes sinto-me quase perdido na busca dessa bênção, pronto a afundar-me, pois constantemente fico aquém e perco de vista meu desejo. Que o Senhor me ajude a aguentar, ao menos um pouco mais, até que chegue a hora feliz do livramento. 30 de julho. Passei o dia sozinho no bosque, em jejum e oração. Experimentei os mais temíveis conflitos de alma. Percebi-me tão vil que estava pronto a dizer: venha eu a perecer nas mãos de Saul. 1 Samuel 27:1. Pensei que não tinha forças para defender a causa de Deus e quase tinha medo do sacudir de uma folha. Passei quase todo o dia em oração. Não podia tolerar a ideia dos crentes mostrarem respeito para comigo. Quase desesperei de fazer qualquer serviço no mundo. Não pude sentir qualquer esperança de consolo no tocante aos pagãos, o que costumava dar-me algum refrigério nessas horas mais negras. Passei o dia em amargor de alma. Perto da noite, senti-me um tanto melhor e mais tarde desfrutei de alguma tranquilidade em oração secreta. 1 de julho. Nesta manhã tive algum prazer em minhas orações, e muito mais do que o usual. À noite, nada desejando tão ardentemente como o que Deus fizesse comigo, como o melhor lhe agradasse. 2 de julho. Senti-me tranquilo em oração secreta pela manhã. Meus desejos ascenderam a Deus nesse dia. Enquanto eu viajava, senti-me confortável à noitinha. Bendito seja o Deus de todas as minhas consolações. 3 de julho. Meu coração parecia ter afundado de novo. A vergonha a qual fui submetido na universidade pareceu amortecer-me o bom ânimo, pois ela abre as bocas dos opositores. Não encontrei refúgio senão em Deus. Bendito seja o seu nome, porquanto posso apelar a ele e achar nele um socorro bem presente. Salmo 46:1. Dia do Senhor, 4 de julho. Tive considerável ajuda. Retirei-me à noitinha e desfrutei de um feliz momento em oração secreta. Deus agradou-se em conceder-me o exercício da fé, e através dela trouxe o mundo externo e invisível até bem perto de minha alma, o que me pareceu dulcíssimo. Tive esperança que minha cansativa peregrinação do mundo seria curta e que não demoraria muito até que eu fosse conduzido à minha casa celeste e à casa do Pai. Resignei-me a aceitar a vontade de Deus, a esperar pelo tempo dele, a fazer o seu trabalho e a sofrer segundo a sua vontade. Senti gratidão a Deus por todas as minhas provações opressivas de ultimamente, pois estou persuadido que elas têm sido um meio de fazer-me mais humilde e muito mais resignado. Senti-me satisfeito por ser pequeno, por ser nada, por jazer no pó. Desfrutei da vida e do consolo ao rogar pelos queridos filhos de Deus e pelo reino de Cristo no mundo. E minha alma anelou fortemente por santidade e por prazer em Deus. Ó Senhor Jesus, volta em breve. 29 de julho. Prestei exames diante da associação reunida em Darnbury. Quanto aos meus conhecimentos e às minhas experiências no campo religioso, e recebi licença para pregar o Evangelho de Cristo, depois disso, senti-me muito consagrado a Deus. Num local conveniente, uni-me em oração a um dos ministros, meu peculiar amigo,
e acabei recolhendo-me ao leito, resolvido a viver para Deus por todos os meus dias. Capítulo 3. Do tempo de sua licença para pregar até ser indicado como missionário aos índios. Julho-novembro de 1742. 30 de julho de 1742. Cavalguei de Dunbury a Southbury e preguei ali com base em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Senti muita presença consoladora de Deus nessa prática. Parecia-me ter o poder de Deus na oração, bem como o poder de segurar a atenção dos ouvintes na pregação. 12 de agosto, perto de Kent. Nessa manhã e na noite passada, fui exercitado com amargas provações interiores. Não tinha poder para orar e parecia estar excluído, longe de Deus. Tive perdidas, em grande medida, minha esperança de ser enviado por Ele aos distantes pagãos e de vê-los achegando-se a Cristo. Percebi muito de minha maldade, chegando a admirar-me que Deus me permitisse continuar vivendo, ou que o povo não me apedrejasse, ou que chegasse ao ponto de ouvir minha pregação. Senti como se nunca mais pudesse pregar, mas cerca das 9 ou 10 horas, o povo começou a chegar e fui forçado a pregar. E bendito seja Deus, Ele me concedeu sua presença e seu espírito na oração e na pregação, de tal modo que me senti muito amparado, tendo falado com poder, com base em Jó 14,14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Alguns índios, ali residentes, clamaram em grande aflição, e todos pareceram muito preocupados. Depois de termos orado e de exortá-los a buscarem ao Senhor de forma constante, contratamos uma mulher inglesa para manter uma espécie de escola entre eles, e então voltamos a Dunbury. 17 de agosto. Extremamente deprimido no espírito, confrangi-me e feri-me o coração, fere-me o coração, pensar quantas autoexaltação, orgulho espiritual e a dor de temperamento eu mesclara anteriormente com meus esforços para promover a obra de Deus. Algumas vezes tenho anelado no cair aos pés dos opositores e confessar que pobre e imperfeita criatura tenho sido e ainda sou. Que o Senhor me perdoe e, para o futuro, torne-me prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Depois, desfrutei de considerável consolo e deleite de alma. 19 de agosto. Hoje, quando estava prestes a sair da casa do pastor Bellamy, em Bethlehem, onde havia residido com ele por algum tempo, orei por ele e 2 ou 3 outros amigos crentes. Dedicamo-nos a Deus de todo o coração para sermos dele para sempre, e, enquanto eu orava, pareceu-me que a eternidade estava bem próxima. Se nunca mais visse aqueles crentes neste mundo, pareceu-me por alguns momentos que logo eu haveria de encontrá-los no outro mundo. 23 de agosto. Tive um doce período de oração. O Senhor chegou bem perto de minha alma e encheu-me com a paz e consolação divinas. Minha alma saboreou da doçura celeste e foi impelida a orar em favor do mundo para que ele viesse a Cristo. Muito fui consolado nos pensamentos e esperanças sobre a colheita dos pagãos, e muito fui ajudado em intercessão por amigos crentes. 1 de setembro. Fui à Judéia para a ordenação do pastor Judd. O pastor Bellamy pregou baseado em Mateus 24:46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Senti a solenidade do momento. Meus pensamentos giraram sobre a ocasião do retorno do nosso Senhor, o que muito refrigerou a minha alma, embora eu tenha temido não ser achado fiel em face da vileza do meu coração. Meus pensamentos demoraram-se na eternidade, onde anelo habitar. Bendito seja Deus por aquele solene momento. Cavalguei esta noite com o pastor Bellamy. Conversei com amigos até altas horas da noite, e então retirei-me para descansar com uma tranquila atitude mental. 4 de setembro.
Tenho gozado de pouca saúde, sentindo-me extremamente deprimida em minha alma a uma incrível distância de Deus. Já perto da noite, por algum tempo, fiquei meditando de modo muito proveitoso sobre Romanos 8:2, porque é a lei do Espírito de vida. Em seguida, passei um período muito deleitoso em oração. Deus permitiu-me lutar ardentemente pelo avanço do reino do Redentor e roguei intensamente por meu próprio irmão, John, o qual, afinal, tornou-se sucessor de Brenner como missionário entre os índios, pedindo que Deus o tornasse mais um peregrino estrangeiro na terra, preparando-o para o serviço cristão singular no mundo. E meu coração exultou docemente no Senhor ao refletir sobre quaisquer aflições que sobreviessem a ele ou a mim no progresso do reino de Cristo. Foi uma hora aprazível e consoladora para a minha alma, enquanto entregava-me livremente às petições, não só por mim mesmo, mas também por muitas outras almas. 16 de setembro. À noite, desfrutei da presença de Deus em oração secreta. Senti resignação notável para ser e fazer o que melhor agradasse ao Senhor. Alguns dias atrás, fiquei muito abatido por causa de minha conduta passada. Minha amargura e minha falta de amor e gentileza cristãos tem sido muito angustiante à minha alma. Que o Senhor perdoe minha mornidão não cristã e essa falta de espírito humilde. 22 de outubro. Senti-me extremamente desligado do mundo neste dia. Minha alma deleitou-se em ser um peregrino e forasteiro na terra. Senti uma disposição em mim de nunca ter qualquer coisa a ver com este mundo. O caráter atribuído a alguns dos antigos filhos de Deus em Hebreus 11:13 pareceu-me muito digno de apreciação, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E isso em sua prática diária. Que assim eu sempre pudesse viver. Passei algum tempo em um bosque aprazível, em oração e meditação. Oh, quão bom é ser assim desligado de amigos e de mim mesmo, morto para o mundo presente, para que assim eu possa viver totalmente para e dependendo do Deus bendito. Vi-me como alguém pequeno, baixo e vil, como sou em mim mesmo. À tarde preguei em Bethlehem, baseado em Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus ajudou-me a falar aos corações daqueles queridos crentes. Bendito seja o Senhor por esta oportunidade. Confio que eles e eu nos regozijaremos por causa disso, por toda a eternidade. O querido pastor Bellamy chegou de volta de uma viagem, enquanto eu fazia minha primeira oração e, após nos encontrarmos, saímos juntos, passando o anoitecer em um gostoso diálogo sobre as coisas divinas, orando com um terno amor cristão mútuo, e então nos retiramos para dormir, com nossos corações em um solene estado de espírito. 26 de outubro, em West Sudfield. Estive em grande agonia sob um senso de minha própria indignidade. Pareceu-me mais que merecia ser expulso do lugar, e não que alguém me tratasse com gentileza e viesse ouvir-me pregar. De fato, estava de ânimo tão deprimido naquelas horas e em várias outras ocasiões, que me parecia impossível que pudesse tratar almas imortais com fidelidade. Senti-me tão infinitamente vil em mim mesmo que pensei que não poderia tratá-la com fidelidade e intimidade. Oh, não passo de pó e cinza para pensar em pregar o Evangelho aos outros. De fato, nunca poderei ser fiel por um momento sequer, mas certamente ficarei apenas caiando paredes, no dizer de Ezequiel 13:10, se Deus não me outorgar ajuda especial. À noite, fui à casa de oração, e pareceu-me quase tão fácil para um morto levantar-se do sepulcro e pregar, como o foi para mim. Entretanto, Deus deu-me vida e poder, tanto na oração quanto no sermão. O Senhor agradou-se em elevar-me, mostrando que podia capacitar-me a pregar. Oh, a maravilhosa bondade de Deus para com um pecador tão vil!
voltei aos meus aposentos e desfrutei do dulçor da oração a sós, e lamentei que não pudesse viver mais para Deus. 4 de novembro, em Lebanon. À tarde, recebi o senso da doçura de uma devoção estrita, íntima e constante a Deus, e minha alma foi confortada com as suas consolações. Minha alma sentia uma preocupação agradável, mas dolorosa, temendo que passara momentos sem Deus. Que eu possa sempre viver para Deus. À noite, alguns amigos me visitaram e, passando o tempo em oração e conversas que tendiam para nossa edificação mútua, foram momentos de consolo para minha alma. Senti um intenso desejo de passar com Deus cada momento de minha vida. Deus é indescritivelmente gracioso para comigo continuamente. No passado, Ele concedeu-me uma inexprimível doçura no cumprimento de meus deveres. Com frequência, minha alma tem desfrutado intensamente de Deus, sentindo-se pronta a dizer: Senhor, é bom estar aqui, abandonando-se ao prazer enquanto escuto minhas tarefas. Ultimamente, porém, Deus tem se agradado em manter minha alma faminta e por isso tenho sido tomado por uma espécie de dor agradável. Quando realmente desfruto de Deus, sinto que meu anelo por Ele torna-se ainda mais insaciável e minha sede por santidade ainda mais inextinguível. E que o Senhor não me permite sentir como se estivesse plenamente suprido e satisfeito, mas mantém-me avançando. Sinto-me estéril e vazio, como se não pudesse viver sem mais de Deus, e sinto-me envergonhado e culpado diante dele. Vejo que a lei é espiritual, mas eu todavia sou carnal, Romanos 7,14. Não vivo e nem posso viver para Deus. Oh, anelo por santidade! Oh, anelo por mais de Deus em minha alma! Oh, essa dor agradável! Ela faz minha alma seguir em busca de Deus. A linguagem dela é: quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, Salmo 17,15. Mas nunca antes disso. E assim prossigo para o alvo, Filipenses 3,14, dia a dia. Quem me dera poder sentir esta fome contínua, sem qualquer retardo, mas antes sempre animado por todo o cacho colhido em Canaã, e avançar na vereda estreita para o pleno aprazimento e possessão da herança celeste. 19 de novembro, em New Haven. Recebi uma carta do pastor Pemberton, de Nova York, convidando-me a ir até lá o mais breve possível para consultar acerca da evangelização dos índios naquela região do país e entrar em contato com certos cavalheiros encarregados dessa atividade. Minha mente foi de imediato invadida por interesse pela questão e retirei-me com 2 ou 3 amigos crentes e pus-me a orar. Foram doces momentos para mim. Pude deixar com o Senhor tanto a mim mesmo como a todas as minhas preocupações e, despedindo-me daqueles amigos, cavalguei até Ripton. Na oportunidade, fui consolado por ver e conversar com o querido pastor Mills. 24 de novembro. Cheguei a Nova York. Continuo me sentindo muito preocupado quanto à importância das negociações. Fiz muitas petições fervorosas a Deus, pedindo sua ajuda e orientação. Senti-me confuso diante do ruído e do tumulto da cidade, e pude gozar apenas de pouco tempo a sós com Deus, mas minha alma anelou muito por ele. 25 de novembro. Passei muito tempo em oração e súplica. Fui submetido a exames acerca de minha experiência cristã, minha familiaridade com a teologia e também acerca dos outros estudos e minhas qualificações para a importante obra da evangelização dos pagãos. Sensibilizando-me em face de minha profunda ignorância e incapacidade para o ministério público, fui assaltado pelo mais aviltantes pensamentos sobre mim mesmo. Senti-me o pior miserável que já viveu na terra. Meu coração doía quando alguém demonstrava algum respeito por mim. Infelizmente, quão tristemente tais pessoas estavam enganadas acerca de mim. Quão desgraçadamente desapontadas ficariam se me conhecesse por dentro. Oh, meu coração! E assim, nessa condição deprimida, fui forçado a ir pregar a uma considerável assembleia,
na presença de alguns importantes e eruditos ministros. Eu fiz sentindo a forte pressão do senso de minha vileza e desprezo para aparecer em público, a ponto de quase me deixar dominar por tal senso. Minha alma entristecia-se pela congregação, por estarem ali para ouvir pregar um cão morto como eu. Sentia-me infinitamente endividado para com o povo, e ansiei que Deus o recompensasse com as recompensas de sua graça. E passei sozinho grande parte da noitinha.